Existe algo que muito poucos médicos dizem em voz alta diante do paciente, especialmente depois dos 60 anos. Nem toda deterioração visual é inevitável por causa da idade e nem tudo se resolve apenas com óculos ou colírios. A retina, essa camada delicada que transforma a luz em visão, é um dos tecidos mais sensíveis à passagem do tempo. Ela depende da irrigação sanguínea, depende da nutrição, depende do equilíbrio inflamatório do corpo. E quando esse equilíbrio se perde, a visão começa a falhar de forma silenciosa. Hoje quero falar com você com total honestidade médica. Não para prometer milagres, não para vender soluções mágicas e muito menos para substituir consultas oftalmológicas. Quero falar para que você entenda como pode apoiar a saúde da sua retina de dentro para fora, usando algo que quase ninguém relaciona com a visão e que, no entanto, desempenha um papel fundamental depois dos 60 anos. Quero falar de sementes. Sim, sementes pequenas, comuns, muitas vezes ignoradas, mas com um impacto profundo na microcirculação ocular, na inflamação da retina e na qualidade visual. E quero que você entenda algo desde agora. Enxergar embaçado nem sempre começa nos olhos. A retina envelhece mais rápido quando faltam certos nutrientes, e o corpo, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, ainda pode responder se receber o que é correto. Se alguma vez você sentiu que sua visão já não é a mesma, se percebe que ler cansa mais do que antes, se a luz incomoda ou sente que algo mudou nos seus olhos, este vídeo é para você. E antes de continuar, quero perguntar algo importante. Já disseram a você que não havia mais nada a fazer? Que era normal pela idade? Ou simplesmente lhe deram uma receita sem explicar o que estava acontecendo dentro dos seus olhos? A partir de agora vamos analisar, uma por uma, várias sementes que podem ajudar a proteger a retina e melhorar a visão embaçada, especialmente em adultos mais velhos. Faremos isso com lógica médica, linguagem clara e total respeito pelo seu corpo. E começamos com uma semente que quase ninguém associa à visão, mas que tem um impacto direto sobre a inflamação ocular e a circulação que alimenta a retina. Semente número 1. Esta é uma das sementes mais subestimadas quando falamos de saúde visual. A maioria das pessoas a associa à digestão ou ao trânsito intestinal, mas quase ninguém a relaciona com a retina. Estou falando da semente de chia. Quero que você me escute com atenção, porque aqui há algo que raramente é explicado com clareza. A retina não precisa apenas de luz para funcionar. Ela precisa de fluidez sanguínea, oxigênio constante e membranas celulares saudáveis para transformar essa luz em visão nítida. E é aqui que a chia desempenha um papel fundamental. A semente de chia é uma das fontes vegetais mais ricas em ácidos graxos ômega 3, especialmente o ácido alfa-linolênico. Esses ácidos graxos não são apenas um complemento nutricional, são componentes estruturais das membranas das células nervosas, incluindo as células da retina. Quando há deficiência de ômega 3, as membranas se tornam mais rígidas, o sinal visual é transmitido com mais dificuldade e a retina se torna mais vulnerável à inflamação crônica. No consultório, tenho visto algo que se repete com frequência. Adultos mais velhos que dizem: "Doutor, sinto a vista cansada. Doutor, vejo como se houvesse uma névoa. Doutor, a luz me incomoda." Mas o exame diz que está tudo mais ou menos bem. Muitas vezes o problema não está em uma lesão visível imediata. Está em uma retina mal nutrida, mal irrigada e constantemente inflamada em baixo grau. A chia ajuda justamente aí. Ao melhorar o perfil de gorduras no sangue, favorece uma melhor microcirculação. O sangue flui com mais facilidade pelos pequenos vasos que alimentam a retina. Isso significa mais oxigênio, mais nutrientes e menos estresse oxidativo nas células visuais. Mas há algo ainda mais interessante. A chia também fornece antioxidantes naturais que ajudam a neutralizar os radicais livres. Esses radicais livres são um dos principais responsáveis pelo envelhecimento da retina, especialmente depois dos 60 anos. Quando se acumulam, danificam as células fotorreceptoras, e isso se traduz em visão embaçada, perda de contraste e dificuldade para se adaptar à luz. Agora quero ser claro em algo. A chia não é uma pílula. Não age de um dia para o outro e não substitui consultas oftalmológicas. Mas quando é incorporada de forma constante, correta e sustentada,
cria um ambiente interno mais favorável para que a retina funcione melhor. Já vi adultos mais velhos que, após várias semanas de consumo regular, me dizem algo muito revelador. Não sei explicar, doutor, mas sinto os olhos menos cansados. Consigo ler um pouco mais sem forçar tanto. A luz já não me incomoda da mesma forma. Isso não é magia. É fisiologia funcionando melhor. E aqui vem um detalhe importante que quase ninguém explica. Nem todas as pessoas aproveitam a chia da mesma maneira. Se for consumida seca e inteira, grande parte passa sem ser digerida. Para realmente obter seus benefícios, ela deve ser hidratada corretamente, formando aquele gel natural que permite liberar os ácidos graxos e nutrientes. Mais adiante explicarei exatamente como usar essas sementes de forma segura e eficaz, especialmente se você é adulto mais velho. Mas antes há algo que você precisa entender. A inflamação ocular raramente tem uma única causa. Geralmente é o resultado de vários fatores que se acumulam com os anos. Por isso, nenhuma semente age sozinha. E isso nos leva diretamente à segunda semente, que trabalha de forma diferente, mas complementar. Uma semente que ajuda a proteger a retina não apenas pela circulação, mas também pelo controle do açúcar no sangue, um fator fundamental para a visão depois dos 60 anos. Semente número 2. Esta semente é especialmente importante quando falamos de visão embaçada após os 60 anos. E, no entanto, muito poucas pessoas a relacionam com a saúde ocular. Estou falando da linhaça, também conhecida como semente de linho. Quero que você preste atenção, porque aqui entramos em um ponto crucial que quase nunca é explicado em consulta. Muitos problemas da retina não começam no olho, começam no sangue. Depois dos 60 anos, é muito comum que o açúcar no sangue aumente de forma silenciosa. Nem sempre chega a níveis de diabetes diagnosticada. Às vezes permanece um pouco alto, no limite, controlado, segundo os exames. Mas mesmo essas elevações leves e sustentadas têm efeito direto sobre os menores vasos do corpo. E a retina é repleta de vasos microscópicos extremamente delicados. Quando o açúcar circula elevado durante anos, esses vasos se tornam frágeis, perdem elasticidade, inflamam-se e começam a filtrar líquidos de forma inadequada. Isso é o que, com o tempo, gera visão embaçada, manchas, dificuldade para focar e sensação de névoa visual. É aqui que a linhaça se torna uma grande aliada. A linhaça contém fibra solúvel que ajuda a regular a absorção do açúcar após as refeições. Isso evita picos bruscos de glicose que danificam a microcirculação, incluindo a da retina. Mas não para por aí. Assim como a chia, a linhaça fornece ácidos graxos ômega 3. No entanto, seu efeito mais interessante em adultos mais velhos está na capacidade de reduzir a inflamação sistêmica. E quero que você entenda isso com clareza. A inflamação crônica de baixo grau é um dos principais aceleradores do envelhecimento ocular. Não dói, não queima, não é sentida imediatamente, mas vai deteriorando lentamente as células visuais. No consultório, já vi adultos mais velhos com exames oftalmológicos aceitáveis, mas com uma queixa constante. Doutor, sinto que vejo pior do que antes, mas não sabem me dizer por quê. Muitas vezes, ao analisar o contexto completo, encontro inflamação metabólica, resistência à insulina e má regulação do açúcar. E quando esses fatores são corrigidos, a visão deixa de piorar tão rapidamente. A linhaça ajuda justamente nesse equilíbrio. Agora preciso esclarecer algo fundamental. Assim como acontece com a chia, a forma de consumo muda tudo. A linhaça inteira geralmente passa pelo intestino, sem liberar seus nutrientes. Para realmente cumprir sua função, deve ser moída ou hidratada adequadamente, permitindo que a fibra e os compostos ativos façam seu trabalho. Mais adiante explicarei como integrá-la de forma segura, especialmente se você toma medicamentos ou tem digestão sensível. Quero compartilhar algo que ouço com frequência no consultório. Pessoas que, após várias semanas de consumo regular, me dizem: "Não sei se vejo perfeitamente, doutor, mas minha vista já não fica tão turva. Já não sinto aquelas quedas de visão depois de comer." Isso é um sinal claro de que o corpo está recuperando o equilíbrio. E aqui vem uma reflexão importante. A retina não envelhece apenas pela passagem do tempo. Ela envelhece mais rápido quando o sangue que a nutre está carregado de açúcar,
inflamação e rigidez. Por isso, cuidar da visão não é apenas olhar para fora, é olhar para dentro. E isso nos leva à terceira semente, que atua diretamente sobre o estresse oxidativo, um dos maiores inimigos da retina envelhecida. Semente número 3. Esta semente atua em um nível diferente das anteriores, mas é igualmente importante quando falamos de retina e visão embaçada depois dos 60 anos. Aqui entramos em um dos grandes inimigos silenciosos da visão, o estresse oxidativo. Estou falando da semente de girassol, especialmente quando consumida em sua forma natural e não processada. Quero que você entenda algo fundamental. A retina é um dos tecidos com maior atividade metabólica do corpo. Trabalha constantemente com a luz, consome muito oxigênio. Por essa razão, gera grande quantidade de radicais livres. Os radicais livres não são maus por si só. O problema surge quando se acumulam mais rápido do que o corpo consegue neutralizá-los. Depois dos 60 anos, essa capacidade de defesa diminui. E quando isso acontece, as células da retina começam a se danificar pouco a pouco. É aqui que a semente de girassol ganha enorme valor. Ela é uma das fontes naturais mais ricas em vitamina E, um antioxidante essencial para a proteção das membranas celulares, especialmente em tecidos nervosos como a retina. A vitamina E atua como um escudo. Protege as células visuais do dano oxidativo. Ajuda a preservar a integridade dos fotorreceptores e retarda o deterioramento progressivo da visão. No consultório, já vi algo muito marcante. Adultos mais velhos que não têm uma doença ocular grave diagnosticada, mas cuja visão se deteriora ano após ano sem uma causa clara. Quando analisamos a alimentação, encontro algo em comum. Consumo muito baixo de antioxidantes reais. Não suplementos isolados, não cápsulas, mas antioxidantes que o corpo reconhece e utiliza de forma natural. A semente de girassol, quando consumida com moderação e regularidade, fornece não apenas vitamina E, mas também minerais como selênio e zinco, fundamentais para a função visual. O zinco, em particular, participa do transporte da vitamina A até a retina. E a vitamina A é essencial para a adaptação à luz e para a visão noturna. Por isso, muitas pessoas percebem que a dificuldade para enxergar com pouca luz aparece antes de outros sintomas. Nem sempre é apenas idade. Muitas vezes é deficiência acumulada. Agora quero fazer um esclarecimento importante. Não estou falando de sementes de girassol fritas, salgadas ou ultraprocessadas. Isso não ajuda. Na verdade, pode piorar a inflamação. Estou falando da semente em seu estado mais natural possível, integrada a uma alimentação consciente. Já tive pacientes que, após algumas semanas incluindo-a adequadamente, me disseram algo muito específico. Doutor, sinto que meus olhos já não ficam tão secos. A vista não se cansa tanto no final do dia. Isso é sinal de que as células estão melhor protegidas. E aqui vem algo essencial. A retina não se danifica de uma vez. Ela vai se desgastando lentamente, como um tecido exposto ao sol durante anos. Cada antioxidante que você fornece é uma camada extra de proteção. Mas ainda há outro fator que acelera muito esse desgaste e que quase ninguém relaciona com a visão: a circulação deficiente. E isso nos leva à quarta semente, uma que atua diretamente sobre o fluxo sanguíneo que alimenta seus olhos. Semente número 4. Esta semente é fundamental quando a visão embaçada não aparece apenas ao ler, mas também ao caminhar, ao se levantar rapidamente ou ao mudar de ambiente com luz diferente. Nesses casos, muitas vezes o problema não está no olho em si, mas na circulação. Estou falando da semente de abóbora. Quero que você entenda algo muito importante. A retina é um dos tecidos mais sensíveis à falta de irrigação sanguínea. Ela não tolera bem a escassez de oxigênio, não tolera sangue espesso e não tolera vasos rígidos. Depois dos 60 anos, a circulação tende a se tornar mais lenta. Os vasos perdem elasticidade e o fluxo que chega a órgãos delicados como os olhos já não é o mesmo. É aqui que a semente de abóbora faz uma diferença real. Essas sementes são uma fonte natural rica em magnésio, um mineral essencial para o relaxamento dos vasos sanguíneos. Quando os vasos relaxam, o sangue flui melhor. E quando o sangue flui melhor, a retina recebe mais oxigênio e mais nutrientes. Além disso, a semente de abóbora fornece arginina,
um aminoácido que o corpo utiliza para produzir óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula fundamental para manter os vasos abertos e funcionais. Em termos simples, melhora a circulação fina, aquela que alimenta os tecidos mais delicados. No consultório, já vi adultos mais velhos dizerem algo muito específico. Doutor, às vezes vejo embaçado quando me levanto. Sinto como se tivesse um apagão visual por alguns segundos. Minha visão vai e volta. Muitas vezes isso não é uma doença ocular primária. É um sinal de que a circulação não está chegando de forma constante à retina. A semente de abóbora, integrada regularmente à alimentação, ajuda a melhorar esse fluxo de base. Ela não age como um estimulante brusco. Atua restaurando condições. E aqui há algo que quase ninguém explica. A circulação ocular depende muito do equilíbrio entre sódio, potássio e magnésio. Quando esse equilíbrio se perde, os vasos se contraem mais do que deveriam e a retina sofre. Já vi pessoas que, ao melhorar a ingestão de minerais naturais, notaram mudanças claras, menos episódios de visão embaçada transitória, menos cansaço ocular, melhor adaptação ao movimento e à luz. Agora preciso esclarecer algo importante. A semente de abóbora não é benéfica apenas para os olhos. Ela também favorece músculos, nervos e coração. E isso é essencial, porque o corpo funciona como um todo. Quando o sistema circulatório melhora, a visão também melhora. Mas ainda falta uma semente fundamental, uma que atua diretamente sobre a inflamação da retina e sobre o dano acumulado ao longo dos anos. E esta última semente é provavelmente a mais ignorada. Ao mesmo tempo, uma das mais potentes para a saúde visual depois dos 60 anos. Semente número 5. Esta é provavelmente uma das sementes mais ignoradas quando falamos de visão, no entanto, uma das mais importantes para proteger a retina envelhecida. Estou falando da semente de gergelim. Quero que você me escute com atenção, porque aqui entramos em um ponto que poucos associam à visão: a inflamação neuronal. A retina não é apenas um tecido ocular. É uma extensão direta do sistema nervoso central. E quando o sistema nervoso se inflama de forma crônica, a retina paga o preço. Depois dos 60 anos, é muito comum existir inflamação silenciosa no corpo. Nem sempre dói, nem sempre é percebida, mas afeta o funcionamento dos tecidos mais delicados. A semente de gergelim contém compostos muito especiais chamados lignanas, entre eles a sesamina. Esses compostos têm potente efeito antioxidante e anti-inflamatório em nível celular. O que eles fazem é proteger as neuronas do dano acumulado pelos radicais livres. E as células da retina são neuronas altamente especializadas. No consultório, já vi adultos mais velhos com visão embaçada persistente, sem uma lesão grave evidente, mas com inflamação sistêmica elevada. Quando esse terreno inflamatório melhora, a progressão da perda visual tende a desacelerar. A semente de gergelim também fornece vitamina E, cálcio e gorduras saudáveis que ajudam a manter a integridade das membranas celulares. E quando essas membranas estão saudáveis, a transmissão do sinal visual é mais eficiente. Há algo que escuto com frequência no consultório e que quero compartilhar com você. Pessoas que me dizem: doutor, não é que eu veja perfeitamente, mas sinto que minha visão já não piora como antes. Essa frase é muito reveladora. Muitas vezes, depois dos 60, o maior objetivo não é reverter tudo, mas frear o avanço do deterioramento. E aqui quero fazer uma pausa importante. Se esta informação está ajudando você a entender sua saúde visual de uma forma diferente, se sente que ninguém havia explicado isso assim antes, inscreva-se se gostou do vídeo. Este canal existe para oferecer informação clara, honesta e pensada para adultos mais velhos que desejam cuidar do corpo com consciência, e não apenas reagir quando o problema já está avançado. Seguimos. Agora que você já conhece essas sementes, precisamos esclarecer algo fundamental. Não se trata de consumi-las todas de qualquer maneira, sem critério. É aqui que muitas pessoas cometem erros. Por isso, nesta parte vamos falar sobre como integrar essas sementes de forma segura e realista no dia a dia e quais erros comuns você deve evitar para não comprometer seus benefícios. Agora quero trazer tudo isso para a vida real. Conhecer as sementes não adianta nada se você não souber como usá-las, como combiná-las, e principalmente, quais erros evitar. No consultório,
Vejo muita confusão nesse ponto. Muitas pessoas ouvem que algo é bom para a visão e fazem uma de duas coisas: ou consomem em excesso por alguns dias, ou experimentam sem constância e depois dizem que não funcionou. Nenhuma das duas estratégias dá resultado. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de regularidade, não de extremos. Primeiro ponto. Fundamental: você não precisa consumir todas as sementes no mesmo dia. Na verdade, isso costuma causar digestão pesada e má absorção. O mais inteligente é alternar. Alguns dias chia, outros dias linhaça, em outros dias abóbora ou gergelim. Dessa forma, o corpo recebe nutrientes variados sem sobrecarga. Segundo ponto-chave: a preparação. Chia e linhaça devem ser hidratadas ou moídas adequadamente. Caso contrário, grande parte dos benefícios se perde. Sementes de abóbora e de girassol devem ser consumidas naturais, sem fritar e sem excesso de sal. O gergelim é melhor aproveitado quando levemente triturado ou incorporado aos alimentos. Terceiro ponto, e este é muito importante: a constância. A retina não se regenera em uma semana. Os vasos não se reparam em poucos dias. O que acontece é que, ao longo das semanas, o ambiente interno melhora. Menos inflamação, melhor circulação, menor estresse oxidativo. E então a visão deixa de piorar tão rapidamente. Já vi pessoas me dizerem: doutor, pensei que não estava funcionando, mas de repente percebi que já não forçava tanto a vista. Esse tipo de melhora é sutil, mas real. Agora vamos falar dos erros mais comuns. Um dos mais frequentes é acreditar que sementes substituem acompanhamento médico. Não substituem. Outro erro é consumi-las enquanto se mantém uma alimentação altamente inflamatória, com excesso de açúcar, farinhas refinadas e ultraprocessados. Isso é como tentar apagar um incêndio com um copo de água. As sementes ajudam, mas precisam de um terreno minimamente favorável para agir. Também preciso mencionar algo importante. Se você usa anticoagulantes, tem problemas digestivos graves ou histórico de cirurgia intestinal, é prudente conversar com seu médico antes de fazer mudanças significativas. Medicina natural não é imprudência. É inteligência aplicada. E aqui quero compartilhar algo essencial como médico. Muitas pessoas chegam ao consultório dizendo: doutor, minha visão piorou de repente. Mas, quando analisamos com atenção, não foi de repente. Foi um processo lento, silencioso, de anos. E a boa notícia é que, assim como o desgaste foi progressivo, a melhora do ambiente interno também pode ser. Chegando a este ponto, quero fazer uma pausa honesta com você. Depois de ouvir tudo isso, é normal surgir uma pergunta muito lógica. Doutor, se essas sementes podem ajudar tanto a retina e a visão embaçada, por que quase nenhum médico falou sobre isso? A resposta não é desconfortável. É simplesmente real. A formação médica tradicional se concentra em diagnosticar doenças e tratá-las quando já estão estabelecidas. Somos treinados para identificar lesões, alterações estruturais, perdas visíveis nos exames. Mas raramente somos ensinados a falar do processo anterior, daquele desgaste silencioso que ocorre anos antes de o dano se tornar evidente. Além disso, o sistema de saúde funciona com tempo limitado. Consultas curtas, muitos pacientes, pouco espaço para explicar nutrição, circulação, inflamação e envelhecimento celular com calma. Então faça o que o sistema permite: controlar, observar, quando o problema avança, intervir. E quero que você entenda algo importante. Isso não transforma os médicos em inimigos. Apenas mostra que o modelo muitas vezes age tarde. Não necessariamente errado, mas tarde. As sementes não são tratamento médico, não são receita, não são cura milagrosa. São ferramentas de apoio que atuam a longo prazo, em silêncio, criando melhores condições internas para que a retina envelheça mais devagar. E isso nem sempre é valorizado na medicina tradicional, até que se perca a função. Já vi adultos mais velhos resignarem-se à visão embaçada como se fosse uma sentença inevitável. É a idade, doutor. É normal. O que mais pode ser feito? E toda vez que escuto isso, penso o mesmo. A idade explica muitas coisas, mas não justifica a ignorância. Cuidar da retina depois dos 60 não é obsessão. É prevenção. É respeito por um órgão que nos permite ler,
caminhar com segurança, reconhecer rostos e manter autonomia. Quero que você leve isto consigo. A visão não se perde apenas nos olhos. Perde-se quando o sangue não chega adequadamente, quando a inflamação se torna constante, quando as neuronas se desgastam sem proteção. E tudo isso pode ser influenciado mesmo na velhice. Não com promessas vazias, não com soluções rápidas, mas com decisões pequenas, constantes e conscientes. Se este vídeo ajudou você a entender sua visão de uma forma diferente, se sentiu que alguém finalmente explicou o que estava acontecendo sem infantilizar nem assustar você, inscreva-se se gostou do vídeo. Este canal existe para acompanhar você, oferecer informação médica clara e ajudá-lo a tomar decisões com critério, não com medo. Sou o Dr. Luiz Luna e lembre-se sempre disto. A idade soma anos, mas a forma como você cuida do seu corpo decide como vai vivê-los. Existe algo que quase ninguém explica sobre a visão depois dos 60 anos. Não é apenas o cristalino que perde elasticidade. Não é apenas a necessidade de mais luz para ler. Não é apenas idade. Existe um fator silencioso por trás de muitos casos de visão embaçada persistente: a microcirculação. A retina depende de uma rede extremamente fina de vasos sanguíneos, muito mais delicada do que as veias das pernas ou as artérias do coração. E essa rede sofre com 3 inimigos principais: inflamação crônica, estresse oxidativo, espessamento do sangue. Com o passar dos anos, esses 3 fatores tendem a aumentar. E aqui está algo importante. Você pode não ter nenhuma doença ocular grave diagnosticada. Mesmo assim, sentir que sua visão já não é a mesma. Isso acontece porque o desgaste começa em nível microscópico. A retina não grita. Ela sussurra. Diferente de uma dor nas costas ou no joelho, a retina não dói quando começa a sofrer. Ela apenas envia sinais sutis. Sensibilidade maior à luz. Dificuldade de adaptação ao escuro. Pequenos pontos escuros passageiros. Sensação de névoa leve constante. Necessidade de mais tempo para focar. Muitas vezes esses sinais são atribuídos apenas ao envelhecimento. Mas, em muitos casos, há um componente circulatório envolvido. E quando falamos de microcirculação, falamos também de algo que mencionei antes: saúde vascular sistêmica. Condições como hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol elevado aumentam o risco de alterações na retina, como ocorre na retinopatia diabética e na degeneração macular relacionada à idade. Não estou dizendo que sementes previnem ou tratam essas doenças. Estou dizendo que melhorar o ambiente interno pode reduzir o ritmo do desgaste. E isso é diferente de prometer cura. O que realmente faz a diferença depois dos 60? Se eu tivesse que resumir em 3 pilares, seriam estes. Tecla ao melhorar o fluxo sanguíneo fino. Magnésio, gorduras boas, arginina, presentes nas sementes que mencionamos, ajudam na flexibilidade vascular. Tecla 2 reduzir inflamação silenciosa. Lignanas do gergelim, ômega 3 da chia e da linhaça atuam nesse terreno. Tecla 3 proteger neurônios contra a oxidação. Vitamina E, compostos antioxidantes naturais e alimentação menos inflamatória fazem parte disso. Perceba algo importante. Não é um alimento isolado. É um padrão. E padrão significa repetição inteligente ao longo do tempo. O que muitos adultos mais velhos não percebem. Existe uma diferença enorme entre diamante azul pequeno perder visão rapidamente, diamante azul pequeno e desacelerar a perda. Depois dos 60, muitas vezes o maior objetivo realista não é voltar aos 20 anos. É manter a autonomia. Ler sem esforço excessivo. Caminhar com segurança. Reconhecer rostos à distância. Dirigir com confiança, quando liberado pelo médico. Isso é qualidade de vida. Um ponto médico importante. Se você tem diabetes, pressão alta, histórico familiar de degeneração macular, uso de anticoagulantes, visão que piorou subitamente, a prioridade é a avaliação com oftalmologista. Sempre. Alimentos apoiam. Eles não substituem exame de fundo de olho, mapeamento de retina ou controle clínico. A medicina preventiva é complementar, não concorrente. Algo que aprendi ao longo dos anos. Muitos pacientes dizem: doutor, queria ter começado a cuidar disso antes. E minha resposta sempre é a mesma.
O segundo melhor momento é agora. O corpo envelhece, mas ele responde a estímulos mesmo depois dos 70, 80 anos. Não com a mesma velocidade da juventude, mas responde.